Programa nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: Professor Enio Luiz Spaniol. A gestão do conhecimento e a inovação governamental é importante nos tempos atuais? Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa nas Entrelinhas, programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, programa todas as quartas-feiras de manhã às 10h30. Hoje nós vamos discutir a gestão do conhecimento e a inovação governamental. A permanência de novas estratégias para a atuação do governo em face à complexidade dos assuntos que permeiam a sociedade. A inovação deve ser buscada constantemente pelos governos e os resultados esperados envolvem eficiência, melhores resultados, maior satisfação da sociedade, maior transparência e mais participação de todos os atores da sociedade na gestão. Portanto, a gestão do conhecimento visa contribuir e há uma série de fatores, conhecimentos e capital humano disponíveis no governo que devem ser assumidos como grande potência de realização do futuro. E a gente tem, para discutir essa temática hoje, a presença do professor Odenilson Sel. Ele é doutor em Engenharia da Produção pela UFSC, ele é professor do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento na UFSC, e atua também como diretor e pesquisador do Instituto Stella, onde desenvolve projetos ligados à gestão do conhecimento, governo eletrônico e gestão da inovação. Bom dia, Denilson, tudo bem? Bom dia, Enio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Temos a presença também da Paula Cristiane Giannini Reis. A Paula é graduada em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, ela é gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento de plataformas voltadas à gestão e engenharia do conhecimento pelo Instituto Stella. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. De volta à universidade? Sim, novamente. Quando é que foi a tua formatura? Fevereiro de 2014. Ou seja, um ano. Isso. Beleza. Então, a questão que nós precisamos abordar hoje, que estamos nos propondo abordar, é a questão da inovação no governo. Professor Denilson, a inovação é necessária? É muito necessária. A gente percebe que existe hoje um descompasso muito grande entre a gestão governamental e as demandas da sociedade. Que a gente percebe ainda uma atuação muito fragmentada do governo, uma visão de concepção e desenvolvimento de políticas públicas ainda orientadas a caixinhas, né? Quer dizer, cada secretaria, cada organização cuidando estritamente da sua missão, só que na verdade os desafios hoje da sociedade são desafios que envolvem várias organizações, de certa forma, para poder atender essas necessidades, né? Questões como segurança pública, emprego, na verdade você não consegue resolver com uma única pasta. Você precisa de políticas públicas transversais, maior mobilização, maior aproximação entre organizações públicas e um cuidado do conhecimento. Um conhecimento que está na sociedade e um conhecimento que está dentro da própria organização pública. Inovação é um conceito bem amplo, quer dizer, abrange uma série de coisas. Bastante amplo. E quando a gente fala em inovação no governo, o que a gente está buscando? Está buscando resultados, maior satisfação do cidadão, maior eficiência nos processos e serviços e uma abertura maior do próprio governo, quer dizer, ampliação do conceito de democracia, maior transparência, maior participação, maior envolvimento da sociedade na concepção de políticas públicas. Paula, no que a sociedade se beneficia através de um processo de inovação que o governo pode implantar? Bom, em relação a isso que o Denilson já expôs, né, hoje a gente tem um contexto bem mais complexo para se desenhar políticas públicas, porque os problemas hoje não são necessariamente da saúde, da segurança, mas envolvem questões bem mais amplas do que isso para ser resolvidos. A partir do momento que o governo tem esse viés da inovação governamental, a gente tem todo um trabalho de diagnóstico mais efetivo e principalmente na revisão desses processos que se tornam mais eficientes, o resultado, o serviço que chega até o cidadão, ele traz mais benefício para ele e se torna mais efetivo como um todo. Então, inovação também inclui tecnologias, ou seja, no sentido das redes sociais. Isso também é um dos
elementos da inovação. Isso seria uma das ferramentas desse Disponíveis. arcabouço todo de soluções que a gente tem dentro da inovação, da gestão do conhecimento como um todo. As tecnologias, elas nunca podem ser consideradas como algo finalístico. Elas são instrumentos que podem pavimentar a mudança, né? São Então meios. claro. E as tecnologias já estão imersas no cotidiano das pessoas, né? As pessoas se relacionam com empresas de maneira ágil, buscam informação, se relacionam com outras pessoas. Então as pessoas também esperam essa velocidade, esse contato mais rápido com o governo também. Então a tecnologia é importante também considerar nesse grande caldeirão da inovação. Agora, a tecnologia sozinha não vai resolver nada. Eu tenho que ter servidores aptos, com competência instalada, com vontade para agir, para mudar. Sem ter isso, eu não vou conseguir alcançar a inovação, essa eficiência que a gente tanto busca. Você está com isso tentando responder a questão exatamente de que inovação nós estamos falando quando se fala desses diversos instrumentos. Quer dizer, é a democracia, é a participação, é a eficiência, é a qualidade dos servidores, é a responsabilidade e comprometimento do próprio cidadão. Exatamente. E ter essa abertura para o cidadão participar das decisões políticas, né, das decisões do nosso governo também é bastante importante. E isso passa por uma mudança de cultura, a mudança da cultura nas organizações públicas, que perpassa as lideranças, mas obviamente é movida também pela capacidade dos servidores que estão lá dentro em desenvolver essa nova visão, né, de política pública e execução com mais eficiência dos serviços públicos. Paulo, e a democracia nesse aspecto, ela tende a também, avançar, trazer melhorias para a sociedade? Sem dúvida, a partir do momento que a gente torna a administração pública mais racional, mais efetiva nas suas atividades, no desempenho das suas atividades, a gente acaba com certeza contribuindo para a democracia como um todo. Isso significa também eficiência. A palavra eficiência é fundamental nesse processo. A palavra eficiência é com certeza fundamental. E, novamente, para a busca da eficiência, há de se tratar um dos principais ativos que estão nas organizações públicas, que é o capital humano. Sem o capital humano qualificado, não adianta ter uma tecnologia de última geração, um desenho de processo ou uma visão de políticas públicas audaciosa, porque você não vai ter condições de realizar. Então é necessário você ter conhecimento instalado, uma boa política de gestão do conhecimento para poder desenvolver efetivamente a contento esses serviços para a sociedade. Poderíamos dizer que o governo bom é aquele que satisfaz, ao cidadão, que atende às demandas. Isso não é uma coisa assim tão simples assim. Não é simples, e eu acho que um ponto de partida é justamente você chamar a sociedade para discutir o que deve ser feito, como deve ser feito, inclusive na execução das próprias políticas públicas, né? E a gente percebe isso acontecendo ainda devagar, mas a gente começa a perceber iniciativas interessantes nesse contexto. A demanda social, ela também tende a se ampliar. Se a gente pensar o período de crise que a gente está vivendo no momento no Brasil, como é importante você pensar governo, você pensar Estado, incluindo, acima de tudo, o cidadão. Ou seja, o governo não é apenas aquele que está eleito, que está num cargo, que está num dos integrantes dos três poderes, mas também é o cidadão aqui que tem suas questões importantes. É isso mesmo. Quando a gente coloca o cidadão, o foco sobre ele, políticas públicas que não necessariamente iriam atender à necessidade deles passam a ser analisadas sobre uma outra perspectiva. Porque quando o governo está muito isolado, tanto dentro das suas secretarias, dentro das suas temáticas, o cidadão nem sempre consegue expor aquilo que efetivamente vai contribuir com a vida dele, com a qualidade de vida dele. Denilson, a gente poderia pensar um pouquinho você já falou um pouco disso, mas em todo caso tenta avançar um pouquinho mais nessa ideia. Como é que poderia ser viabilizada essa inovação governamental? Quais as estratégias que poderiam ser tomadas pelo governo para que essa inovação de fato ocorra? Acho que começa com uma visão compartilhada do que é necessário fazer em prol da sociedade. Então, essa agenda deve ser composta mobilizando vários entes governamentais e estruturando essa agenda novamente de acordo com as demandas da sociedade, com a participação efetiva da sociedade. Então a agenda tem que ser formada com uma visão um pouco mais ampla, não orientada a pastinhas, mas orientada a demandas da sociedade. A partir daí você tem uma agenda grande a ser desenvolvida, quer dizer, a gente está falando de integração de processos, maior comunicação entre agências governamentais,
o desenvolvimento do capital humano, essa é uma questão muito importante, a preservação do conhecimento nas organizações públicas. A gente percebe uma grande dificuldade hoje das organizações públicas em manter o conhecimento. Vários servidores com muito conhecimento estão saindo por força da aposentadoria e esse conhecimento não fica nas organizações públicas. Então o que você tem é descontinuidade de política pública, perda de qualidade, perda de eficiência e aí vai. Então essa questão do conhecimento, a gestão do conhecimento é muito importante nos tempos atuais. Paulo, você poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é efetivamente essa gestão do conhecimento e qual é a sua importância para a inovação governamental? Bom, a gestão do conhecimento, ela é a coordenação de processos, onde a gente tem atividades intensivas de conhecimentos e é onde a gente tem também a necessidade de preservar, reter e compartilhar entre essa organização aqueles conhecimentos que são necessários para a realização dessas tarefas. A gente tem, por exemplo, um caso de um projeto onde a gente está trabalhando a gestão do conhecimento no Senai Ceará. Lá está sendo feito todo um mapeamento dos processos onde são identificadas atividades intensivas em conhecimento e a gente está buscando estratégias para reter essas informações no dia a dia dos colaboradores, através de práticas, de ferramentas e outras iniciativas nesse sentido. Se a gente analisar a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina, como é que a gente poderia avaliar os governos de um modo geral nesta relação da inovação, ou seja, essa conexão nessas ações voltadas para a gestão do conhecimento dentro do próprio governo como todo? A gente falta muito para fazer ou já estamos avançando bem? Estamos avançando ainda num ritmo lento. Quer dizer, o nosso estado é inovador até pelo conceito de descentralização que foi trazida para o governo estadual, né? Então nós temos aqui uma agenda formada por vários atores. Agora, há muito se fazer ainda. A gente percebe em vários estados iniciativas mais estruturadas para a gestão do conhecimento. A gente vê políticas que norteiam o desenvolvimento humano, o programa de formação de pessoas, o programa de preservação e socialização de conhecimento de maneira mais sistematizada. Em algumas organizações a gente percebe também o cuidado de trazer o conhecimento que está fora da organização para dentro. Aí a gente vê o conceito da inteligência coletiva sendo empregado. Projetos como com o meio ambiente, nós fizemos tempos atrás, a época que a Marina Silva era ministra, e a grande preocupação dela era justamente mapear quem é quem conhece o que sobre meio ambiente e educação ambiental. Então o trabalho foi reconhecer dentro do Ministério as inteligências, os conhecimentos, mas também olhar para as redes, né, de educação ambiental espalhadas no Brasil inteiro e mapear inclusive aquele notório saber, né, o fulano que conhece tudo sobre o rio porque é pescador, mas ninguém sabe que ele existe. Então, como mobilizar, mapear esse conhecimento e trazer para dentro do contexto das políticas públicas, né? Destacando algumas ações, Paulo, você falou há pouquinho sobre o caso do Ceará. Existe algum outro caso, algum case, digamos assim, que seja interessante destacar nesta relação gestão, inovação? Sim. A gente tem o caso do SESI, da Bahia também, onde a gente trabalha a gestão do conhecimento mais com o viés do absenteísmo na indústria. É um caso bem interessante. Ali a gente está mapeando incidências de acidentes, afastamentos, para mapear o perfil desses trabalhadores que afastam. A ideia é a gente conseguir desenhar iniciativas para a prevenção dos acidentes, por exemplo, na indústria. Há outros também que o Denilson pode citar para a gente. O caso da Anvisa também é um projeto bem interessante. No caso da Anvisa, a gente tem uma atuação muito ampla, né? Hemoderivados, alimentos, tudo mais e tal. Então, no caso da Anvisa, a preocupação inicial foi mapear os conhecimentos na própria Anvisa, uma rede de mais de 3.000 trabalhadores no Brasil inteiro, mas também mapear especialistas que estão espalhados no Brasil inteiro. Então, tem um problema do leite em Minas Gerais. Quem são os especialistas mineiros sobre leite para que eu possa acionar rapidamente e intervir naquela situação? Então, a gente vê várias iniciativas interessantes nesse contexto. Falando especificamente na questão da tecnologia, os meios de comunicação divulgaram agora nos últimos dias de que mais ou menos a metade da população brasileira não tem acesso à internet. Esse é um dado estarrecedor na época que a gente vive hoje. E há pesquisas também que as prefeituras, as câmaras de vereadores, não saberia também do Poder Judiciário, aqui em Santa Catarina ainda estão muito deficientes, falta muita coisa a fazer nesse campo, digamos, dos sites, da criação de modelos de participação da sociedade através das redes sociais. É verdade. Inclusão digital é um grande problema no Brasil. A gente tem estados onde
o mapeamento dá conta que apenas 5% da população tem acesso à internet. Então nós temos essa dificuldade. Existem programas de inclusão digital, de levar a internet para escolas municipais, tudo mais e tal, mas ainda a gente está muito tímido em termos de infraestrutura para viabilizar uma comunicação mais globalizada e ágil, né? Em termos de avanço, nós temos recentemente a Lei de Acesso à Informação, que trouxe uma série de diretrizes para entidades públicas em termos de prestação de contas, de abertura de canais de participação, mas entendemos que há muito por fazer ainda, né? E isso, Paula, passa um pouco também pela questão econômica, ou seja, a inclusão digital não é só a questão de vontade, tecnologia, condições econômicas das pessoas também. Isso, é ter o acesso, né, a essas ferramentas que nem todos, infelizmente, não conseguem hoje. Isso mesmo. Eu sei que prefeituras ou câmaras também, como você mesmo disse, Denilson, a questão da vontade às vezes é um problema, ou seja, politicamente às vezes não interessa, ou as pessoas não dominam adequadamente, ou não fazem questão de dominar para ter mais transparência nessa questão da inclusão digital. Infelizmente isso faz parte, sim. E a outra questão também que a gente percebe é o investimento em tecnologia, mas desacompanhada de políticas públicas claras. Quer dizer, não adianta apenas informatizar, né, ou dar acesso à web. Que tipo de políticas ligadas à educação que eu vou usar para poder usufruir melhor dessa tecnologia? O que eu vou fazer em termos de saúde para aproveitar essa infraestrutura que eu estou investindo, né? Então, a gente percebe muito gasto que não tem uma conotação clara de retorno desse investimento para a sociedade, né? Muito bom, o nosso programa tem o seu tempo esgotado. A gente agradece muito a presença do professor Denilson, da graduada Paula Reis. Obrigado, Paula. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Denilson. Um prazer, Rênia. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem neste mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.